Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes do programa Além da Vida, nosso programa dominical de todos os meses, né? E há tantos anos aí que a gente vem acompanhando o programa com mais de 30 anos. Nós participamos desse programa, felizmente, há mais de 20 anos, uns 20 e poucos anos. E esse é o momento em que iniciamos o nosso domingo, pedindo a Deus, Pai Criador, que nos envolva, a Jesus, que nos ilumine, para que possamos retransmitir as intuições recebidas da melhor forma possível. Pedindo, Senhor, pela serenidade, pelo equilíbrio, pela harmonia e pela paz mundial, para que os líderes de todos os povos e os próprios povos possam ter momentos de lucidez, momentos de serenidade, clareando e modificando seus pensamentos, para que não levemos para dentro da nossa casa e dos nossos corações o ódio, a raiva e os desequilíbrios causados pelas informações de tantas guerras, não apenas as guerras materiais, mas principalmente, Senhor, as guerras mentais, as guerras espirituais que modificam as vibrações. Que a sua paz se faça presente em nossos corações, que tenhamos um domingo de muita paz. O trem partiria dentro de alguns minutos. Deixaria aquele lugar sórdido, levando os judeus jovens e sadios para a liberdade. A notícia era a de preservação dos mais fortes, e nele, portanto, não havia lugar para velhos. Não sobrava espaço sequer para fechar as portas, pois o trem estava abarrotado. Um ancião polonês de cabelos alvos, que observava atento a agitação do momento, segurou com as mãos encarquilhadas o paletó do jovem que estava por partir e suplicou-lhe com veemência que desse a sua pela vida dele. Estava velho e doente e desejava rever os familiares que deixara em seu país de origem. Seria sua última chance, argumentou. O velho apelou para o coração do jovem que lhe permitisse embarcar no seu lugar em nome do Cristo. O rapaz não era cristão e pouco ouvira falar do homem de Nazaré. Apenas uma frase atribuída a ele lhe assomou à mente: aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á, e aquele que a perder por amor de mim, ganha-la-á. Olhou longamente para aquele homem desesperado, e embora a promessa de liberdade próxima o tentasse, resolveu descer e ceder seu lugar a ele. O trem partiu, e o jovem, ainda meio confuso, pôde contemplar pela janela o aceno de agradecimento daquele a quem salvara a vida com a sua própria, pensava. Deteve-se ali por alguns instantes, como adorno vivo de uma paisagem de horror e desolação, observando o trem que se afastava lentamente. Após alguns dias, chegou a notícia do engodo. O trem que partira em direção à liberdade aportara no campo de concentração de Auschwitz, na Áustria, e todos os passageiros pereceram sob os chuveiros de gás letal. Os meses rolaram e levaram com eles o horror da guerra. O jovem sobreviveu para escrever sua história e conhecer melhor aquele homem que um dia dissera que aquele que quisesse ganhar a vida, perdê-la-ia, e aquele que a perdesse por amor a ele, ganhá-la-ia. Nós, cristãos, que ainda caminhamos pelas estradas do hemisfério físico, saberemos precisar quando sairá o próximo trem? Será que nosso nome não consta da lista de passageiros com destino ao hemisfério espiritual? Preocupados em ganhar a vida, em amontoar recursos materiais, esquecemos de cultivar a vida do espírito, a vida verdadeira e imperecível que nos aguarda no além-túmulo. Temos empregado grande parte da vida, perdendo-a nos gozos efêmeros e ilusórios,
e não temos tido tempo para dedicá-la, ainda que por alguns instantes, em benefício dos necessitados de toda a ordem. Os dias passam, os anos se somam e pouco, quase nada, temos buscado aprender sobre o futuro espiritual que nos aguarda. Agindo assim, dizemo-nos imortais, mas não vivemos como tal, uma vez que só nos ocupamos com as coisas da matéria, como se daqui jamais fôssemos partir. Você sabia que muitas pessoas entram na vida espiritual como suicidas? Pelas leis divinas, não são tidos como suicidas somente os que põem fim à vida num ato de desespero ou insanidade, mas também os que acabam com ela aos poucos, através dos excessos de toda a ordem. Assim, os fumantes inveterados, os alcoólatras, os gulosos, os sexólatras, os adeptos da violência, entre outros, são suicidas, por queimarem a existência física por egoísmo ou desconsideração pela própria vida. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Ao iniciarmos este domingo maravilhoso, como costumamos dizer, né? Às vezes a gente fala, um domingo bonito, o dia está bonito porque está com sol. Mas o dia que chove também é um dia bonito. Depende do ângulo do qual nós olhamos. As dificuldades podem ser maiores para um, menores para o outro. O agricultor que aguarda a chuva para poder fazer o seu plantio e trazer, né, através do seu trabalho, do seu suor, o nosso alimento, ele precisa da chuva. Então, um domingo bonito, para ele naquele momento, é um domingo de chuva. Para aqueles que aguardam o final de semana para pegar uma piscina, para sair para um passeio, o domingo bonito é o domingo de sol. Então, para todos nós, o domingo é sempre bonito, independente da forma como o tempo se apresenta. Na sequência, o Cláudio vai nos trazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Nós vamos fazer a leitura na instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui de não senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência, mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo. Tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, e o que não está no poder de ninguém, lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos que tem curso nesse país, mas não se carrega dos que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento se o pode pagar.
Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto àquele que não tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar ali está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará: quanto tinhais sobre a terra? Que posição nela ocupáveis? Ereis príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Não se computará o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes da sua partida, pagou a sua entrada com ouro, e lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindos e ide ao primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Pascal, Geneve, 1860. Essa informação maravilhosa de que a vida continua, de que a morte do corpo físico não morre, não acaba, né? O que acaba é o corpo, essa matéria que nos foi emprestada para que nós possamos, durante algum período, né, estarmos aqui presentes nesse momento no planeta Terra. Nós somos espíritos viajores. Nós espíritas acreditamos na reencarnação como a parte principal, né, da nossa existência. E se nós temos a oportunidade reencarnatória de podermos voltar aqui, evidentemente que nós temos que estarmos em paz em algumas coisas. E esse estar em paz inclui principalmente o ato da gente poder solidificar uma existência necessária, uma existência útil. Não sermos supérfluos nem fúteis, ficarmos apenas correndo atrás da materialidade, atrás do dinheiro, da posse do ouro, né? Porque, como nos fala a própria lição e o Espiritismo nos ensina claramente, né, tudo que a gente levar daqui não será o que a gente ajuntou nos tesouros da vida material, mas sim da vida espiritual. Então, se nós tivermos o cuidado de nos mantermos em equilíbrio, em harmonia, não importa muito o que a gente fez até ontem, não importa muito o que a gente fez até o hoje. O importante é que a partir desse momento em que a gente se conscientiza que nós somos espíritos viajores e que somos espíritos de uma existência infinita, porque o próprio Cristo diz que vós sois deuses, né, podeis fazer o que eu fiz e muito mais, significa que nós podemos modificar-nos. Nós podemos, a partir de um determinado momento da nossa vida, mudarmos os objetivos da nossa existência, começarmos a construir em nós um novo ser. É o que se fala, né? Quando pergunta o Senhor Jesus: mas Senhor, como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus nos responde o quê? É necessário nascer de novo. Esse nascer de novo não significa voltar ao ventre materno, mas sim nascer espiritualmente. Significa que nós temos que criar em nós uma necessidade extrema de compreensão, de entendimento, mas sobretudo de aceitação. Quando a gente às vezes fica doente ou perde um ente querido,
ou às vezes perde patrimônio, né? É uma coisa muito comum, a pessoa trabalhar, montar um monte de patrimônio e depois, por algum motivo, acaba perdendo praticamente tudo, quando não tudo, e às vezes até fica devendo. E aí então a gente pergunta, será que ele ia para o céu com aquele monte de fazendas, de indústrias, de comércio, de patrimônio enorme que ele tinha? Ele ia levar alguma coisa daqui? Não, não ia levar. Da mesma forma que nós nascemos nus, de corpo e alma, nós temos que sair daqui leves de corpo e alma. Deixarmos o corpo para que seja descartado através da necessidade, da possibilidade, né? Que seja enterrado, cremado, uma série de coisas. Mas nós temos a necessidade suprema de estarmos leves espiritualmente. E leves no sentido de que tenhamos vivido uma vida justa, uma vida coerente, em que nós tenhamos podido fazer as melhores coisas possíveis. Aí aquele que veio com um longo período, né, da existência, praticando algumas coisas que socialmente e espiritualmente são consideradas erradas, será que ele está condenado ao fogo eterno? Para nós espíritas não existe o fogo eterno, e nem existe o fogo espiritual que fica ali cozinhando no caldeirão. Existe o fogo, sim, do calor da nossa responsabilidade espiritual, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas atitudes. Então, daí quando voltamos ao início, quando comentamos que Cristo diz é necessário nascer de novo, é nesse momento em que nós tenhamos que nascer de novo, que nós possamos nos modificarmos. É nesse momento em que a gente pode parar, como diz o Chico Xavier, né? Você não pode parar e escrever um novo começo, porque você já vivenciou aquele passado, você já vivenciou aquela história. Mas você pode, a partir de agora, escrever um novo final, modificar-se o suficiente para que você reconstrua em você o novo homem. E esse novo homem vai nascer da onde? Vai nascer das nossas atitudes mentais, vai nascer das nossas atitudes espirituais, vai nascer das nossas atitudes para com o nosso próximo, seja ele quem quer que seja, nosso companheiro, nossa companheira, filho, parente, amigo, e às vezes até aos inimigos. Porque quando Jesus nos fala que podeis, né, e tens que amar os inimigos, ele não está falando que a gente tem que sair de braço dado com os opositores, com os inimigos, mas ele está dizendo que a gente não precisa desejar mal ao próximo. Ele está dizendo que a gente pode nos modificarmos na compreensão, na aceitação e na transformação dos nossos pensamentos. Ao invés de desejarmos ao outro que ele se exploda, que a gente possa desejar que ele se recupere, que ele se modifique, que ele construa em si o novo homem, né, Cláudio? Exatamente. O que a gente leva daqui em benefício para a nossa continuidade na espiritualidade é a riqueza daquilo que a gente vai produzir aqui. Não é a riqueza do ouro e nem do dinheiro, como o Gilberto comentou, mas são as nossas atitudes. E eu vejo às vezes comentários de pessoas que não são tão abastadas e que fazem críticas de pessoas que estão numa situação melhor, mas esquece o que essa pessoa produz. E eu tenho um exemplo assim muito próximo de pessoa que está numa situação aqui na Terra, vamos dizer assim, de qualidade de vida, de poder, mas esquecem que essa criatura emprega 19 famílias, produz riqueza por país, recolhe impostos, né? Então, são pessoas que são úteis, mas pode ter pessoas dessa que também está na mesma situação e trata muito mal aqueles que são os seus subalternos, fazendo deles como se fosse um joguete, como fosse uma escravidão. Então a riqueza que a gente vai levar é a nossa consciência calma e tranquila. E eu vou dar um exemplo agora de ontem. A minha sogra voltou para a espiritualidade.
mas foi uma pessoa que completou 100 anos, teve uma tarefa muito bonita como voluntária, fez muito trabalho junto à favela, com pessoas simples, humildes, levando a palavra de Deus, de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? Trabalhou como voluntária na Santa Casa de Misericórdia, lá em São Paulo, durante quase 10 anos, levando sempre o conforto, o carinho, a esperança daqueles que estavam num leito. Esse é o tesouro que a gente carrega do lado de lá. Tanto é verdade que no sábado às 4h20, simplesmente o coração parou, ela dormindo, como se fosse o combustível de um automóvel que termina e a gente tem que encostar do lado da estrada. Então essas riquezas do lado de lá é a nossa consciência, do nosso dever cumprido. E a gente deveria aproveitar alguns exemplos. Hoje essas entidades, todas elas cristãs, eles têm trabalho filantrópicos. E o dia a dia da gente, à medida que a gente envelhece, a gente vê um pouco diferente a vida. Quando a gente é mais jovem, o trabalho consome a cabeça da gente. Por causa dos filhos, o bem-estar da esposa, enfim, os compromissos que a gente assume. Mas a gente tem como auxiliar essas entidades. Se a gente uma vez por mês lembrasse daqueles que têm necessidades, e essas entidades fazem um trabalho muito bonito, não importa qual religião a pessoa tem. Leva 1-2 quilos de alimento uma vez por mês. Porque eu sei, hoje a sociedade em si, o casal que trabalha, não tem tempo para muita coisa, né? Chega em casa cansado, tem que cuidar dos filhos. Mas são gestos assim extremamente simples que vai engrandecer. Porque quando do retorno, a tua consciência está tranquila dentro daquilo que você pôde fazer, né? E assim é que a gente caminha. Então a gente tem muitos e muitos exemplos de fraternidade, que o tema de hoje é salvando vida. Às vezes a gente está salvando aquele que não tem alimento para amanhã, quando a gente doa para uma entidade 1 quilo de arroz, que seja, né? Mesmo que a gente esqueça no dia seguinte, mas esse gesto, ele fica registrado na nossa fichinha, quando do nosso retorno, né? Não precisamos fazer propaganda de nada. Nós temos que fazer um gesto de coração, aquilo que parte de dentro de nós, né? É isso que a gente tem que pensar, repensar e passar isso para os nossos filhos. Na convivência com pessoas, de um amiguinho que está na escola, às vezes não tem absolutamente nada, e o filho da gente às vezes está lá com 2 bolachas, dá uma para o seu coleguinha. E são pequenos gestos que vai engrandecer o espírito numa existência. É disso que a gente precisa, não é, Gilberto? Cláudio, a gente pega as experiências nossas de vida, né? Com essa mensagem hoje da Federação, que nos fala do estar, né, entre os próximos passageiros. Quando a mensagem nos conta a história de um jovem que deu lugar, né, cedeu seu lugar a um trem que seria para a sua libertação, para a sua liberdade político-social, né, que estavam fugindo de uma situação de guerra, deu lugar a uma outra pessoa e no fim ele fica sabendo que aquele trem foi explodido, foi atacado pelos inimigos. E a pessoa, com toda certeza, desencarnou naquele momento. Aí nós perguntamos, existe o acaso? Foi por acaso que esse jovem, que nem era cristão, né, olhou para a pessoa e sentiu que a pessoa precisava mais do que ele daquele assento, daquela passagem? Evidentemente que não foi por acaso, estava dentro da programação do outro, né, de passar por aquele momento, de ter aquela experimentação. E estava também dentro da programação desse jovem a oportunidade de se modificar. É o que a gente estava falando agora há pouco. Nós temos que nos transformarmos, nós temos que construirmos em nós um novo homem. Eu estava lendo uma mensagenzinha que eu recebi um dia desse, que dizia mais ou menos o seguinte: geralmente a revolta e o ódio
aparece quando esperamos das pessoas mais do que elas podem nos dar. Isso quer dizer o quê? Que a gente quando tem necessidades, né, e está impossibilitado, a gente espera muito mais, às vezes, que o outro faça, né, do que a gente fez até agora. Então essa possibilidade de transformação que a gente vai vivenciando, que a gente vai aprendendo, que a gente vai tendo através do tempo, isso vai mudando em nós sentimentos, vai fazendo com que a gente comece a entender, a compreender e a se resignar frente às situações da vida. Principalmente nós que fomos jovens, né, hiperativos, né? A gente tinha atividade o tempo todo e não parava, era aquela loucura de querermos aproveitar o máximo possível da vida, e que vamos ficando velhos, né? A gente vai passando pelo tempo, e evidentemente o tempo passa pela gente numa velocidade aparentemente maior. Quando a gente vê, está aí com 40, 50, 60, 70, né? Caminhando para os 80 anos. Quando eu era jovem, alguém com 50, 55 anos já era um velho. Hoje, eu com 75, acho que estou novo ainda para ir. Por quê? Porque a gente vai modificando e vai entendendo, compreendendo e vendo as possibilidades que nós temos que aproveitar o máximo possível do tempo no tempo certo. Se eu tivesse buscado a doutrina espírita aos 20 anos, talvez eu não tivesse ficado na doutrina. Ainda não tinha experimentação suficiente, ainda não tinha experiência, não tinha vivido muitas coisas que fui vivenciar já próximo dos 30, um pouquinho mais de 30 anos. Quando as dificuldades começaram a aparecer na vida, quando tivemos filhos, quando nossos filhos, embora ainda pequenos, nenês, tiveram um problema de saúde, e nós tivemos que recorrer a quem? Recorrer à medicina. E a medicina não tinha socorro para aquele problema da época. E nós então acabamos por aí recorrendo a Deus. E tivemos experiências e experimentos extremamente satisfatórios quando tivemos a cura de um filho que estava bastante comprometido na sua saúde. Isso fez com que nós, minha mulher e eu, né, pudéssemos reavaliar a vida. Nós começamos a reavaliar, podemos dizer, eu aos 30, ela mais nova ainda, com 26, 27 anos. E a gente então começou a buscar uma forma de compreendermos e entendermos o que a vida estava nos querendo dizer. O que estava acontecendo conosco. Por que esse problema? E quando tivemos essa dificuldade com a nossa filha, de problemas de saúde, foi muito difícil para a gente compreender o porquê uma criança de 3 meses tivesse que passar pelo que estava passando. Imaginemos um câncer há 45 anos atrás, numa criança de 3 meses. A incompreensão nossa era muito grande. E isso fez com que nós buscássemos esclarecimento. E esse esclarecimento veio através da dor. E aí que a gente fala que a dor é o santo remédio. A dor faz com que a gente desperte para as necessidades de mudança. E começamos então a buscar uma forma diferente de vivenciar, uma forma diferente de vida. Começamos a construir em nós um novo homem. Logicamente que estamos muito longe ainda de sermos o novo homem que Jesus pede que sejamos, mas nós somos hoje muito distantes do que éramos há esse tempo atrás. Então essa transformação que a gente vai começando a ter não significa que sejamos melhor que ninguém, significa que nós estamos aproveitando algumas experiências que estamos tendo. É esse o passageiro do trem que a mensagem nos fala. É esse o passageiro que embarcou e o que desembarcou e deu lugar, que teve possibilidade de continuar vendo, vivenciando, vivendo, para poder se modificar, para poder cumprir seus compromissos
para com a espiritualidade, porque a gente não vai sair do plano espiritual e reencarnar só para fazer turismo. A gente vem por necessidade plena, para nos modificarmos, para reconstruirmos um novo ser, para fazer de nós, em alguns momentos, em algumas situações, um exemplo, porque às vezes somos seguidos, né, e observados pelos outros sem que o saibamos. Eu cito às vezes, eu fui fazer uma palestra uma vez numa cidade distante de Londrina, e quando terminei a palestra veio um rapaz conversar comigo. Ele falou: você que é o Gilberto? Eu falei: sou. Ele falou: você que é do programa Além da Vida? Eu falei: sim. Aí ele falou: você falou uma coisa aí, falou que eu tinha falado no programa. Para ser honesto, eu nem lembrava mais do programa, daquilo que a gente tinha comentado, né? E ele reviveu a minha memória. Ele falou: aquilo que você comentou aquele dia fez com que eu percebesse que eu tinha que mudar alguma coisa naquele momento. E ele veio me agradecer por isso. Eu nunca tinha visto esse moço, esse jovem, nem ele a mim. Mas ele, ouvindo o programa lá atrás, ele teve um despertar para uma situação que ele estava vivenciando e que ele não tinha entendido. Aí a gente começa a entender a nossa responsabilidade como espíritos cristãos. Não é somente o espírito espírita cristão. E nós somos espíritos cristãos. Se nós nos dispusemos, se nós nos colocamos à disposição do Cristo para divulgar a sua doutrina, seus ensinamentos, evidentemente que nós temos que mudar em nós muita coisa. Logicamente que eu não mudei tudo que eu preciso mudar, porque eu acho que a cada encarnação a gente tem que conquistar alguma coisinha de melhoramento. A gente não consegue fazer uma mudança total e plena numa encarnação apenas, mas a gente vai deixando o homem velho, vai deixando aquela casca velha que tínhamos, aquela couraça de resistência aos aprendizados e às modificações, e vai começando a construirmos novamente. Então, quando esse jovem fez essa colocação, e depois eu pensando sobre isso, me caiu uma ficha interessante. A responsabilidade moral que eu tinha e que continuo tendo das coisas que a gente comenta, das coisas que a gente fala. É aí que algumas religiões pregam, né, que a palavra tem valor, a palavra tem peso. Claro que tem. Só que a gente tem que ter responsabilidade sobre esse peso, sobre esse valor. A gente tem que fazer por onde nós possamos servir de exemplo equilibrado, positivo, construtivo. E isso não é fácil para nós. Isso faz com que às vezes a gente comece a entender o que é que Jesus quis dizer, né, e o que é que o Evangelho nos fala, com o exemplo daquele que enxerga o cisco no olho do outro, mas não vê o poste, né, a trava que está em seu olho. Essa coisa da busca, do entendimento, da compreensão e da aceitação. Eu tenho que me aceitar com os meus defeitos para poder modificá-los. E não achar que os meus defeitos são qualidades, são defeitos, são falhas que precisam ser modificadas. Evidentemente, a gente não vai conseguir numa única encarnação mudar tudo isso. Mas nós podemos nos prepararmos para a mudança num próximo momento. Nós podemos reestruturar, reequilibrar e reharmonizar os nossos melhores sentimentos. E isso a gente só vai fazer se nós seguirmos os ensinos de Jesus. Porque quando Cristo diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, ele não estava falando dele, do corpo físico, ele estava falando dele, espírito. Espírito que nasceu como nós, simples e ignorantes, porque Deus não criou Jesus diferente de ninguém. Apenas Jesus aproveitou as oportunidades que lhe foram dadas. Aí não interessa o tempo, se são dias, meses, bilhões de anos. Interessa, porque se somos eternos, né? Não interessa muito o tempo, mas interessa a mudança feita em Jesus, a sua transformação. E depois ele vem e pede que nós nos transformemos. E ele
deixa bem claro quando ele fala que vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Ele está falando o quê? Que nós podemos nos modificarmos, talvez numa velocidade até maior que a dele, porque nós estamos tendo o modelo dele, o exemplo dele, para podermos nos basear nas nossas mudanças, né, Cláudio? É exatamente isso. Tem uma pequena historinha no livro Voltas que a Vida Dá, de o espírito Marcos Vinícius, e isso acontece no nosso dia a dia, e a gente não se dá conta disso, e a gente tem responsabilidade. Ele conta uma historinha de uma viúva que perdeu um marido muito jovem, mas ela já tinha 8 filhos. E ela vivia numa miséria muito grande. E passava pela cabeça dela de ela doar esses filhos, né? E se suicidar. Aí o orientador espiritual, vamos dizer assim, o anjo da guarda dela, queria auxiliar ela de qualquer maneira. E ele pediu autorização para a autoridade acima dele, que desse oportunidade dele. E ele começou a lembrar de algumas pessoas que conhecia essa família, essa senhora com os 8 filhos. E ele começou por uma senhora que tinha condições financeiras, vivia muito bem. Começou a intuir ela, e ela estava fazendo uma leitura, estava lá com os afazeres, e de repente ela lembrou dessa senhora. Eu vou fazer uma visita lá, ver se essa pessoa está precisando de alguma coisa. Mas chovia muito e estava frio. Aí ela se arrumou. Depois que ela olhou para o lado de fora e viu aquela situação, ela falou: eu não vou sair com esse tempo. Talvez no final de semana eu dou um pulinho lá para fazer uma visita. E esse orientador espiritual ficou tão decepcionado e falou: puxa vida, eu intuí ela dessa família, né? E ele viu esperança na hora que ela tomou aquela atitude. E essa atitude foi em vão. Quer dizer, aquela senhora continuava com necessidade de alimento para ela e para os filhos. Aí ele pediu uma nova oportunidade ao pai, ao seu orientador maior, e ele foi num indivíduo que era da doutrina espírita, que falava muito em caridade, com os amigos e passando sempre as orientações assim de otimismo para a pessoa, em ter fé. Mas quando você tem necessidade orgânica de alimento, essas coisas ficam muito distantes daquilo que a gente fala. Mas esse mentor, querendo auxiliar aquela família, intuiu ele a ir fazer uma visita. E ele estava ali acabando de almoçar, a mesa estava farta de alimentação. Ele falou assim: puxa vida, você fez tanta comida, né, só para nós aqui, e eu acho que eu vou levar para aquela família. A intuição foi para aquela família. E ele foi repreendido pela mulher. Aí eu faço bastante comida, porque eu não sei quantas pessoas vêm ou a quantidade que vocês comem. Ele falou: mas hoje só estou eu e você aqui. Aí ele se preparou tudo. Aí ela fez uma observação para o marido: mas você vai lá na casa daquela senhora, a outra vez que você foi, o carro veio tudo com lama nos pneus, um lugar que você teve dificuldade, aquelas coisas todas. Ele refletiu, o tempo não ajudava. Falou: eu vou me reunir com meus amigos esse final de semana, mandar alguém lá fazer uma visita e ver o que ela está precisando. Nova decepção do anjo, vamos dizer, o anjo da guarda lá, o mentor da família. Novamente ele ficou desacorçoado. Aí, perto da casa dessa senhora, vivia uma moça que ela tinha uma vida irregular, né? Ela utilizava o corpo dela para o sustento dela. E a vizinhança até nem dava muita atenção a ela.
E ela vinha pensando o que adiantava o dinheiro, a vida que ela tinha, porque ela tinha sido abandonada. Ela, por intuição desse mentor, fez ela lembrar da vizinha. Era assim, coisa de 1 quarteirão de distância. Ela juntou todo o dinheiro que tinha, pegou os alimentos que tinha, porque ela ia se suicidar. E estava já na cabeça dela. Quando ela chegou, bateu na porta, o tempo continuava chuvoso, feio, mas ela foi até lá, bateu na porta. Quando aquela senhora dos 8 filhos abriu essa porta, ela falou: oi, dona Maria, como é que vai você? Ela falou: olha, eu vim entregar esse dinheiro para você e esses alimentos. A senhora ficou extremamente emocionada e falou: entra um pouquinho, né? Vem aqui, entra um pouquinho. E essa moça entrou na casa dela. Quando viu a situação da família, das crianças, tinha 3 que já estavam doentes, e ela ficou extremamente sensibilizada. E aquele sentimento que ela tinha com ela de se suicidar, terminar com a vida, porque ela não estava feliz com a vida que ela levava. Essa senhora o abraçou como uma filha. E ela se sentiu agasalhada por essa senhora. Bom, terminando essa historinha aí, essa mulher abraçou e falou para ela assim: venha morar comigo. Eu quero você como uma filha para mim. Então você vê, gestos de pessoa que você não espera absolutamente nada, são as que têm às vezes o coração mais fraterno do que aqueles que se acomodam em casa. E a gente, por muitas vezes, através de um vizinho, de um amigo, às vezes faz um comentário de uma determinada família, você escuta e não dá nem atenção. Se aquela criatura, através desse seu amigo, poderia levar alguma coisa. Sei lá, um calçado, sei lá, algum alimento que pudesse atender a necessidade dela daquele momento. Então a gente esquece de muitos detalhes do nosso dia a dia, né? A gente fala muito da boca, mas o coração não está naquilo que a gente fala. E a gente tem que começar a refletir. Hoje a gente vive aqui no nosso país mesmo. A gente sabe que em outros lugares a miséria também. Se olhar para o povo africano lá, a miséria campeia no dia a dia, né? E o Brasil também está passando por momentos de dificuldade. Mas se a gente tiver o coração um pouco de desprendimento, de lembrar dessas entidades que a gente está envolvido, seja a Igreja Católica, seja evangélico, seja a Casa Espírita, não importa. A gente deveria perguntar para alguém: você está precisando de alguma coisa? Sempre vai estar precisando, né? E a gente tem coisas dentro de casa, eu vejo por mim, eu estou falando por mim, né? Tem coisa que você nem usa mais. Hoje mesmo fui pegar uma roupa, acho que fazia uns 5 anos que eu não colocava aquela calça, mas amanhã eu já vou dar ela. Por quê? Fica lá, ocupando espaço, e às vezes tem pessoas que nem tem. Então, como a necessidade hoje de uma família, primeiramente está na parte do alimento, né? E de uma palavra amiga. Quantas pessoas que às vezes escutam uma palavra, o Gilberto acabou de falar que a pessoa prestou atenção num determinado ensinamento, que você fala isso no dia a dia, mas para ele calou profundamente. E essas observações que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, observar, e aquilo que a gente pode fazer, não seja se for uma palavra de incentivo, uma palavra de amizade, ou então 1 quilo de alimento, não importa, mas a gente tem que fazer de coração, daquilo que vem de dentro da alma da gente, porque esse é aquilo que nós vamos levar de tesouro do outro lado. Não vai ser nem o meu talão de cheque, nem o meu ouro, nem minha casa, nem minha cama. A gente tem que observar que só estamos usufrutuário daquilo que nós estamos vivenciando, porque depois do lado de lá é a nossa consciência que vai determinar aquilo que nós fizemos de bom ou não. É isso aí, Cláudio. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Você falou uma coisa a respeito do suicídio, né? Nós espíritas
temos muito medo do suicídio, porque a gente sabe que a carga maior que o espírito pode levar para tentar se recuperar, para tentar se reconstruir, e da grande dificuldade que ele vai enfrentar no plano espiritual. Não existe, como o próprio Cristo nos deixa claro, não existe o castigo eterno. Aquela coisa, o cara nasceu e vai ficar lá no tacho do diabo. Não existe o diabo, como não existe o inferno da forma como a gente foi educado desde criança, com aquele fogo, com aquele calor. O que existe são frequências mentais, vibracionais, em desarmonia, em desequilíbrio e reconstrutivas, onde as pessoas podem se modificar, têm que se modificar e vão se modificar. E através do suicídio, o espírito vai ter um reajuste muito grande, com muita dificuldade, com muito sofrimento. Isso vai fazer com que ele, às vezes, tenha muito mais desequilíbrios, muito mais desarmonias em suas próximas existências, até que ele aprenda a agradecer a Deus pela oportunidade da vida. Então, Cláudio, quando a gente está falando aí que nós não sabemos, né, para onde a gente vai, a gente sabe que a doutrina nos ensina exatamente isso, né? Da onde a gente veio e para onde a gente vai. Da onde a gente veio é muito fácil de saber. Basta olhar a nossa frequência, como que nós temos vivido. Eu sou uma pessoa que trabalha com ódio, com raiva, com inveja, com desarmonia, que vivo criando intrigas, que só penso na materialidade, que não me preocupo com a família, que não tenho responsabilidades frente aos filhos e à esposa ou ao esposo. Se eu sou uma pessoa assim, evidentemente eu não vim de um lugar equilibrado. Eu não vim de uma família extremamente equilibrada e harmonizada. Eu devo ter vindo de um lugar onde isso não tinha muito valor. Então não aprendi direito a valorizar as coisas que me são dadas como oportunidades. E aí a gente vai tocando e vai descobrindo que para onde é que eu vou? Se eu vivo desequilibradamente, desarmonizadamente e não busco me corrigir, evidentemente eu vou para algum lugar que não seja tão agradável. Mas se eu vivo com uma vida justa, serena, equilibrada, harmonizada, me preocupo com o próximo, sou responsável pelos meus atos, pensamentos e atitudes, logicamente eu devo ir para um lugar bem melhor do que da onde eu vim. Então cabe a nós reconstruirmos em nós um novo homem. Cabe a nós fazermos de nós um novo ser. E Jesus não nos pede que a gente faça isso da boca para fora. Ele pede que nós façamos do coração. Que a gente tire do nosso coração os ensinamentos, as verdades e as atitudes. E que a gente possa então reconstruir em nós o ser que estava em desarmonia. É assim que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita a nos modificarmos. É assim que a gente vai aprendendo a reconstruir em nós um novo ser. Logicamente que vai demorar bastante. Não é nessa encarnação que a gente vai virar santinho, mas pelo menos vamos ser menos piores do que éramos, né? A gente tem que observar o nosso dia a dia e deixar um legado daqueles que ficam. Se fomos bons pais, bons companheiros, bons filhos. Esse é o nosso legado dessa encarnação, para que quando a gente retornar aqui, vim numa condição melhor do que estamos. Queremos agradecer a todos, desejar um excelente domingo e uma boa semana pela frente. Um abraço a todos vocês. Na continuidade do programa de hoje, agora vem a mensagem do Zé Antônio. Nós temos que fazer o nosso encerramento e acabamos às vezes nem falando tudo que queríamos falar. Mas eu quero mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos companheiros que ouvem o nosso programa, que assistem o nosso programa. E um oi especial a um grande amigo meu que provavelmente hoje esteja ouvindo o nosso programa. Que possamos todos ouvirmos a mensagem do Zé Antônio agora. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe e ilumine nosso caminhar. Olá, amigos. Nas reflexões de hoje, nós escolhemos um tema muito importante para que a gente possa cada vez mais aprofundar e compreender o momento da nossa humanidade, perdão,
o momento que a terra vive, mas acima de tudo compreender essa terra como esse laboratório de amor de Jesus. Então nós escolhemos o tema para a gente conversar, que é sobre a maldade que tanto graça no nosso mundo, tanto predomina, e o sofrimento que parece que abunda em nosso mundo, de maneira que a gente não perceba quase as coisas boas acontecendo, e a gente sabe que acontecem em muitas. Então eu selecionei esse tema, escolhi esse nome, a maldade e o sofrimento no mundo, e logo fui me recordar da parábola de Jesus do joio e do trigo, pensando exatamente em quê? Em duas plantas muito parecidas que Jesus usou para a sua parábola, para um ensinamento, dizendo que eles, quando semeados junto, crescendo junto, o mal que um pode fazer para o outro, a interferência que um tem no outro, e ele dá uma lição de luz quando ele fala que o dono de uma terra manda semear boa semente do milho, né? E que daí os seus servos semearam tudo, mas que de madrugada, quando todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio, diz Jesus essa história, e o joio, quando começa a brotar o trigo, começa a brotar o joio junto. Então os servos se aproximam, diz Jesus, do seu Senhor: Senhor, o Senhor plantou uma boa semente, mas está nascendo joio junto, e nós queríamos saber se o Senhor quer que arranque. E Jesus dá uma lição muito, muito profunda, porque ele diz assim: não, deixe crescer junto o joio e o trigo, porque se for arrancar agora, você pode desenraizar o milho, o trigo, perdão. Então espere crescerem os dois, e quando chegar a hora da colheita, primeiro vocês tiram o joio, atam em molhos e jogam fogo, e depois vocês tiram o trigo. Então é interessante esse processo. O que seria deixar crescer o joio e o trigo? E Emmanuel, ele vai escrever numa das suas mensagens, que ficou registrada no livro Vinha de Luz, editado pela Federação Espírita, no seu capítulo 107, o joio, onde ele faz a comparação da maldade e da bondade, das almas imperfeitas, ruins, que estão crescendo e evoluindo junto das almas que já evoluíram no mesmo terreno, no mundo que Jesus escolheu para fazer esse cultivo de amor. Então nós vamos lembrar então só o finzinho da passagem que Jesus diz, né, que deixe crescer juntos, mas na hora da colheita separa primeiro o joio, quer dizer, vão tirar o que é ruim. E aí eu fui procurar o que é o joio, né? E descobri que é uma planta, tem um nome científico chamado lóleo temulento, que pode ser chamado de joio ou cisânia. Interessante, né? Cisânia é o nome que para nós quer dizer separação, né? Discussão, tudo que se rompe, que se separa, né? Cisânia. E ele é uma planta que cresce a 1 metro de altura, morfologicamente muito parecido com o trigo. Por isso que confunde, mas é considerado uma erva daninha no meio das cerealíferas. Então a semelhança entre o trigo e o joio é tão grande que em determinadas regiões, dizem os cientistas, né, os botânicos, ele é conhecido como falso trigo, de tanto que parece, mas que na hora que eles crescem, que amadurecem, fica bem diferente, bem fácil de identificar e separar o joio do trigo. Então olha a lição que Jesus vai nos dar, vai nos remeter a muita reflexão, mas nós vamos ouvir Emmanuel, a reflexão do Espírito Guia de Chico, que nós chamamos de o quinto evangelista. E ele diz assim, olha que bonito, gente, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não quis demonstrar senão a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Olha que bonito, né? Deixa o mal crescer junto com o bem, deixa o bem influenciar o mal, quer dizer, deixa as duas plantas se influenciar. Então olha que interessante, o mestre, diz Emmanuel, nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e de santificação do homem. É como se Jesus estivesse dando ao joio a oportunidade de se transformar em trigo. E nesse sentido,
Emmanuel falando, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor sem ser destruído de pronto. Importa considerar que o joio, ele não está crescendo por relaxamento do lavrador divino, do Cristo. Quer dizer, o mal não está crescendo na terra porque Cristo não está cuidando. Diz Emmanuel, mas porque o otimismo de Jesus, do celeste semeador, nunca perde a esperança na vitória final do bem. Quer dizer, a expectativa de Jesus é a transformação do espírito inferior num espírito bom. O campo do Cristo, diz Emmanuel, que é a nossa terra, é região de atividade incessante, intensa, tarefas espantosas mobilizam falanges de espíritos superiores heróicas. Mas, contudo, apesar da dedicação e da vigilância desses trabalhadores, o mal predomina, o joio surge, ameaçando o serviço à maldade humana. Mas Jesus, porém, ele não vai arrancar, extirpar a maldade humana. Ele manda aplicar defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Emmanuel vai nos dizendo, é a transformação do mal no bem. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho. E os propósitos inferiores vão se transformando, se substanciando, se modificando para melhor. O homem comum não consegue dispor de visão adequada para identificar isso que está acontecendo. Mas muitas plantas espinhosas ou estéreis, elas são modificadas na sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara. Que Jesus usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Ele vai promovendo a criatura humana, promovendo o joio a se transformar em trigo. Mas então chega a época da colheita, da ceifa, nos diz Emmanuel. Depois do tempo de expectativa, de observação, porque depois de tantas reencarnações, de tanta oportunidade, chega a hora de separar o joio do trigo, que é a hora que nós estamos vivendo, essa grande transição da Terra, em que os espíritos que receberam toda a oportunidade para se transformar, quem não quiser aproveitar, vão ser levados para uma região compatível com o seu grau evolutivo. Mas vamos voltar a Emmanuel. Emmanuel diz isso nessas palavras. Faça então necessária a eliminação do joio, como diz Jesus, em molhos, quer dizer, ele sai em grupos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra, porque cada ser humano, cada espécie, nos diz Emmanuel, tem o seu dia, tem a sua estação. Quer dizer, cada ser tem o seu próprio tempo de amadurecimento espiritual. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do mal, a extinção do joio. Quando os processos transformadores de Jesus foram, então, recebidos em vão, então é a hora de separar. Então significa que Jesus não para de promover a criatura, de dar oportunidade ao espírito inferior de se transformar num espírito bom. Mas nesse instante em que se encerram as oportunidades, que chega o grande momento da separação, nós vamos então encontrar o que nós estamos encontrando na Terra, o sofrimento. A individualidade ou o povo, diz Emmanuel, se agitarem através de aflições, hecatombes diversos, em gritos de alarme e socorro, como estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição das nossas aquisições ruinosas ou inúteis, o nosso mal. E em vista do joio ser atado aos molhos, como diz Jesus na parábola, Emmanuel diz, uma dor nunca vem sozinha. Por isso que quando chega essa hora da grande separação, das almas que aproveitaram as oportunidades desses séculos de semeadura e de cuidados da lavoura do amor e da misericórdia do Cristo e de nosso Pai, eles vão ser recolhidos no meio de vários tipos de sofrimento. Então nós temos as dores que o mundo físico promove
promove, as dores que a sociedade promove, as dores da presença do mal no meio do meio, as dores das doenças que chegam, é a hora da grande separação. Aproveitemos, meus irmãos, a grande oportunidade que nós estamos recebendo neste momento. Ainda temos a oportunidade, enquanto estamos encarnados na Terra, de acendermos a nossa própria luz, de nos acendermos em direção ao Criador, como seres arrependidos, cansados da negatividade, cansados do mal e com vontade, enfim, de seguir Jesus, arrependidos por tudo que fizemos, mas com sincera boa vontade de acertarmos daqui para frente. Um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.